Estamos relembrando hoje aqui a lição número 3, começo difícil. Antes de relembrar alguns pontos importantes para compartilhar com os alunos na lição da Escola Sabatina, nós vamos orar a Deus. Se você puder, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor inspirou as Sagradas Escrituras, se revelou a nós através da Bíblia, da Tua Palavra, e agora, ao relembrarmos pontos importantes da Tua revelação, que o Senhor nos ilumine para compreender a Tua Palavra e compartilhar com os alunos da classe da Escola Sabatina. No nome de Jesus. Amém. Antes de prosseguirmos nos pontos importantes da lição desta semana, eu quero desafiar você, professor, a lembrar que 80% do seu tempo você vai trabalhar no conteúdo da lição. 10% na introdução da lição e 10% para o encerramento do tempo. Então, por exemplo, você tem 30 minutos de tempo para compartilhar a lição com os seus alunos. 3 minutos você utiliza para fazer a introdução e 3 minutos para fazer a conclusão. E o restante do tempo, você conversa, apresenta pontos, provoca o conhecimento. Lembre de Jesus, ele é o mestre por excelência. Como Jesus ensinava as suas lições? Ele sempre ia de algo conhecido para o desconhecido. Ele usava lições do dia a dia dos seus alunos e ele sempre apresentava algo conhecido. Lembra quando as crianças vieram para ser abençoadas? Ali, a partir das crianças, ele ensinou uma lição. A pérola de grande preço, a construção da casa sobre a areia ou sobre a rocha. E ele vai ensinando lições do conhecido para o desconhecido. Assim também nós, quando vamos estudar a lição com os nossos alunos, vamos lembrar de ir do ponto do conhecido para o desconhecido. Ao começar a lição, lembre aos seus alunos que o personagem principal desse movimento do Êxodo não é Moisés e não é o Faraó. Esses não são os heróis do livro de Êxodo e dos capítulos que nós estamos estudando. O herói do livro de Êxodo é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que se revela, o Deus que se apresenta, o Deus que chama, o Deus que liberta, o Deus que ajuda os seus filhos a saírem da situação de opressão e de escravidão. E entre esses protagonistas do livro de Êxodo está o Deus verdadeiro de um lado e os deuses do Egito do outro lado. Dessa forma, o faraó é um devoto dos deuses do Egito, mas o protagonismo da história está entre quem é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é o Deus que é apresentado no texto bíblico do livro de Êxodo, que se revela o Eu Sou, o grande Eu Sou. Um destaque aqui na lição, que é uma crença popular entre muitas pessoas que estudam e que se entregam a Deus, é achar que quem é servo de Deus, quem é seguidor de Jesus, não passa por problemas, não passa por provações, não passa por situações difíceis na vida. E isto é uma crendice, isto não é verdade. E na lição de sábado você pode frisar isto, que é uma crença, uma crendice, um ditado popular, mas não é verdadeiro. Lembra da frase de Jesus? No mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por problemas, por situações difíceis, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós devemos perseverar. Como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Você pode citar isto aos seus alunos. Quando a lição trata do tema Quem é o Senhor, nós devemos lembrar que a ordem dada a Moisés foi ser o representante de Deus que iria até o trono de Faraó, até a sede do poder egípcio, e proclamaria que o povo de Israel deveria deixar o Egito para ir e adorar a Deus em um caminho de 3 dias. Essa era uma forma educada da antiguidade que Moisés e Arão utilizaram para dizer: nós vamos 3 dias para adorar. E esses 3 dias era um deixar o Egito. Faraó entendeu o que eles estavam propondo. Faraó resiste
A saída do Egito tem a ver com adoração ao Deus verdadeiro. E esta é a pergunta no livro de Êxodo e por toda a Bíblia. A quem nós iremos adorar? Iremos adorar no período do Êxodo ao Deus vivo, ao Deus da aliança, ao Deus do acordo, do pacto, ou iremos adorar os deuses do Egito, permanecer com os deuses do Egito? A quem iremos adorar? Trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, você também pode fazer esta pergunta para os seus alunos. A quem nós iremos adorar hoje? A Deus? Ou iremos adorar o sucesso profissional, o sucesso financeiro, a busca, pelo sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso acadêmico? A quem iremos adorar? É algo que se destaca do texto bíblico, que dá para você trabalhar um pouquinho com os seus alunos, a adoração. No texto de Êxodo, capítulo 5, do verso 1 até o 14, 3 situações se destacam. E eu quero mencionar para você. A primeira, que o povo fosse liberado para ir adorar a Deus. E esta é uma ordem que foi dada por Deus a Moisés e Moisés deu a Arão. Moisés, vocês sabem, no texto bíblico, Deus falou para ele, você vai ser como Deus para Arão e Arão vai ser como um profeta. Um profeta, a palavra profeta vem da língua hebraica, que quer dizer navi ou nabi, que é boca de Deus, aquele que fala por Deus. Os profetas têm revelações de Deus por sonhos, por visões, e ele deve comunicar a palavra de Deus na sua própria língua, de acordo com o seu costume, de acordo com o seu próprio background, com o seu conhecimento, com a sua história, aquilo que ele tem de história. Então ele compartilha a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou. E assim Arão fez com Faraó. A segunda lição que aprendemos nesse texto, e você pode mencionar isso para os alunos, é que houve uma resistência de Faraó, uma resistência muito dura da parte de Faraó, que demonstrou um temor insuficiente de Deus. E isto está no capítulo 5, verso 2 e no verso 4. A terceira lição que nós podemos aprender desse capítulo 5 é a teimosia de Faraó em não obedecer a palavra de Deus e seguir a vontade de Deus em obediência. Ele não quis obedecer, ele não quis saber. Ele foi teimoso e ele se rebelou contra a palavra de Deus. E essa rebeldia, essa rebelião, o levou a fazer o oposto da vontade de Deus. E isso está no capítulo 5, dos versos 4 até o verso 14, a ponto de fazer com que os hebreus trabalhassem muito mais e levassem uma carga muito maior e desumana. Porque esses temas que nós estamos tratando aqui de teimosia, rebelião, fazer o oposto da vontade de Deus, não ouvir a palavra de Deus, eles se destacam desde o capítulo 5 até o capítulo 11 do livro de Êxodo. Vale a pena lembrar a classe desses 3 pontos, porque geralmente é assim que acontece também hoje. Quando alguém ouve a palavra de Deus, alguns são teimosos, outros se rebelam e outros escolhem fazer justamente o oposto à verdade apresentada pela palavra do Senhor. Talvez algum aluno da classe ou aluna pergunte para você assim, tá, mas por que Faraó não reconheceu o nome de Deus? Já pensou se eles fizerem essa pergunta para você? Como você responderia? Eu tenho uma resposta para ajudar caso esta pergunta surgir. Ou se caso você definir fazer esta pergunta para a sua classe. O formato do discurso que Arão fez era um formato que Faraó entendia, porque muitos líderes de nações faziam um discurso parecido. Arão usou um recurso de oratória baseado nas cartas de Amarna, pelo formato do discurso. Mas Faraó estava acostumado a ouvir esse discurso sem o nome do Deus de Israel. Ele entendeu que esse Deus que estava sendo apresentado não era um Deus, mas um líder,
uma pessoa que surgiu no meio do povo para liderar o povo de Israel. A princípio, ele pode ter presumido desta forma, uma vez que ele desconhecia o nome do Deus de Israel. Lembra que quando termina o livro de Gênesis e começa o livro de Êxodo, surge um faraó que não conhece o nome de José. E agora, no livro de Êxodo, aparece um faraó que não conhece o nome de Deus. A lição apresenta um momento em que os líderes das tribos de Israel, os anciãos, eles discordam do posicionamento de Moisés e de Arão. E esse desentendimento, eles chegaram a dizer assim, que o Senhor os julgue. E a lição lançou uma pergunta que eu quero mencionar para você aqui. Ela diz assim, qual é a melhor maneira de lidar com os líderes da igreja quando surgirem desentendimentos que inevitavelmente acontecem? Os anciãos, eles entenderam, um comentarista da Bíblia diz assim, que eles entenderam que Moisés e Arão não apresentaram de forma adequada a Faraó a causa deles. E por isso a sobrecarga, por isso os problemas que eles tiveram para encontrar palha, e eles se espalharam por toda a terra do Egito para conseguir a matéria-prima para executar os seus trabalhos. E eles falam assim, que o Senhor os julgue, porque eles entendiam que Arão e Moisés não estavam fazendo a vontade de Deus. Nós sabemos pelo contexto da palavra de Deus, porque nós estamos vendo a história do fim para o começo, que Moisés e Arão estavam obedecendo de forma fidedigna, de forma leal, que eles estavam sendo obedientes na sua missão. Os anciãos entendiam que o Deus que é bom, amoroso, jamais permitiria a dor, a sobrecarga e o sofrimento para os seus filhos. Então, perceba, não é nada novo. A mesma ideia permanece até hoje. Como se resolve problemas entre a liderança? Conversando, olho no olho, trocando ideias, orando junto antes de conversar, deixando o orgulho de lado, a arrogância, a presunção, conversando no espírito cristão, no espírito de acordo com a vontade de Deus, no espírito de quem serve a Deus. É assim que se resolve problemas entre líderes da igreja, porque todos os líderes são chamados para uma missão. E a missão é maior que todos nós. Então o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu acho, não pode interferir no projeto de Deus. Como Moisés agora reage diante desta crítica, diante desta fala dos líderes de Israel? Ele se volta para Deus. Ele se volta para Deus em oração. A palavra de Deus diz que ele procura a presença do Senhor. Ele vai em busca do Senhor e ele desabafa com o Senhor. Talvez você seja um líder da igreja, um líder da congregação, da comunidade, e você está liderando e fazendo a vontade de Deus. E há pessoas que estão fazendo observações, críticas, maldosas até, como fizeram com Moisés. Qual é o caminho? O caminho não é um desabafo nas redes sociais. O caminho não é postar no grupo da igreja. O caminho é se voltar para o Senhor e buscar a presença do Senhor, a presença de Deus. A palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando a gente olha o texto da palavra de Êxodo que a gente está vendo, na lição dessa semana, é perceptível que ele esperava movimentos rápidos, que a saída seria rápida da terra do Egito, na visão dele. Mas Deus sempre tem o jeito dele, a maneira dele, e o tempo de Deus é o melhor tempo. Ele desabafa com Deus, e Deus também o responde. Responde usando as palavras da aliança. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó, eu sou o teu Deus. E Deus agora faz algumas declarações diante de Moisés. Estão no texto bíblico e você pode falar com a sua classe. A palavra que Deus usa para Moisés, que ele vai tirar Israel com mão forte, ele está usando a palavra de força, que ele iria forçar Faraó a mandar embora o povo de Israel da terra do Egito. Pense nessa afirmação de Deus. Deus estava trabalhando olhando o todo. Às vezes nós olhamos só um pontinho. Deus olha o todo, o macro. E como Moisés, que era um líder da igreja de Deus, a igreja do povo de Israel, nós somos líderes também da igreja de Deus. E os líderes precisam olhar o macro, aquilo que está à frente. Se preocupar com o micro é importante, mas nós precisamos olhar à frente, ter uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro gloriosa, certos da mão de Deus junto conosco. Ainda assim, diante da linguagem de Deus, de força, de poder, o Deus da aliança, o Deus dos antepassados, o Deus que iria utilizar a mão forte para tirar o povo do Egito, Moisés começou a voltar às desculpas e voltou a apresentar questionamentos para Deus. Olha como a palavra de Deus trata os questionamentos. Com bondade, com amor, Deus trata com paciência os questionamentos. E ele, Moisés, ele abre o coração para Deus. Você sabe, a Bíblia diz que a vida de um homem é 70 anos, no máximo, de idade. O resto é canseira e enfado. Deus chamou Moisés com 80 anos e Arão com 83 anos. Está no capítulo 7 aqui do livro de Êxodo. Nesse momento da vida, Moisés tinha muitos motivos para aposentar, para descansar. Mas Deus, ele é o Deus do improvável. E ele usa situações improváveis e pessoas em condições improváveis para fazer coisas grandiosas e gloriosas para ele. No texto bíblico, quando Moisés apresenta as desculpas, ele fala assim que ele é pesado de língua. No capítulo 3, nós vimos alguns dias atrás. Agora, ele apresenta uma outra linguagem, que ele é incircunciso de lábios. Faça um link. Há poucos dias, vimos a circuncisão do seu filho Gerson, porque Deus tentou matar Moisés. E agora, talvez ele relacione. Essa é a ponte que eu fiz. Senhor, se esses dias atrás o Senhor tentou me matar porque meu filho não era circuncidado, e o Senhor queria um compromisso completo, Senhor, meus lábios são incircuncisos, não são circuncidados. Ele estava falando para Deus assim, Senhor, é a mesma coisa. Ele estava racionalizando o chamado dele, na minha visão, na minha perspectiva, de acordo com aquilo que eu tenho estudado nos comentários bíblicos. Ao apresentar essa desculpa, ele estava desesperadamente desencorajado. Ele estava querendo sair. Mas Deus tinha planos para ele. Deus sabia que ele não poderia sair. Agora, ao conversar com a classe, fale para eles, se você estiver tocando neste ponto das desculpas de Moisés, Deus tem planos, mesmo para aqueles que querem abandonar o barco, querem sair da liderança. Falamos dos desentendimentos, mas tem gente que às vezes quer sair da liderança, quer abandonar, quer falar assim, eu preciso de umas férias, de um tempo, eu preciso cuidar de mim. É hora de reafirmar o chamado, é hora de olhar para aquilo que Deus se propôs com você ou com algum amigo, amiga da classe, o que Deus propôs de chamado. E se Ele chama, Ele vai capacitando, Ele vai dando condições, Ele vai dando provisão, Ele vai enchendo a gente de expectativa e de esperança. Eles já passaram pela crítica, eles já foram até a presença de Deus, mas o que os torna bem-sucedidos? O que os torna bem-sucedidos é a obediência à palavra de Deus. Eles obedecem à palavra, eles seguem a palavra, eles seguem o que Deus falou em obediência. Concluindo a lição desta semana, para você, professor, para você que vai relembrar as lições da Bíblia nesta semana,
com os seus alunos? No capítulo 7 de Êxodo, Deus demonstra a intenção de multiplicar os seus milagres e sinais na terra do Egito. Esta é uma antivisão das múltiplas pragas que cairiam sobre a terra do Egito e humilhariam os seus deuses, os deuses do Egito. Lembre, há uma guerra entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. O Deus vivo, verdadeiro, e os falsos deuses. E agora Deus vai multiplicar os sinais. Isto é um prenúncio do que vai acontecer na lição dos próximos dias. Esses sinais, essas pragas que vão vir sobre o Egito, falando da tensão espiritual entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro, só vai mostrar para toda a humanidade, iniciando pelo povo de Israel, o povo do Egito, que Deus controla o mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural está nas mãos de Deus. Que Deus é aquele que esmaga o opressor e liberta o oprimido. Deus abençoe você no estudo da Palavra de Deus.